Quando alguém fala em viagem no tempo, quase sempre está preso a uma imagem intuitiva. O tempo como uma estrada e o futuro como um ponto distante que pode ser alcançado com velocidade suficiente. Mas essa imagem contém um erro estrutural profundo. Ela pressupõe que o futuro já existe como um local completo, apenas aguardando acesso. E isso muda tudo. Se o futuro já está pronto, então ele não é mais futuro, é apenas um estado existente em outra coordenada temporal. Mas se ele não está pronto, então não há nada para ser visitado. A viagem ao futuro exige que algo esteja simultaneamente inexistente e acessível como objeto de deslocamento. Essa tensão não é física, é conceitual. O problema se torna ainda mais evidente quando observamos o que chamamos de tempo. Em qualquer descrição consciente da realidade dinâmica, o presente não é um ponto isolado, mas um estado ativo de atualização. Ele não se move em direção ao futuro como um objeto atravessando o espaço. Ele se transforma no próximo estado possível por continuidade causal. Isso significa que o futuro não é um destino já definido, mas uma consequência em processo de formação. E se ele está em formação, não pode ser acessado como algo concluído. A ideia de viagem ao futuro, nesse sentido, não descreve um fenômeno, ela tenta transformar um processo em um lugar. O futuro não pode ser visitado porque não existe como objeto completo. Para entender por que isso é mais profundo do que parece, precisamos abandonar a intuição espacial do tempo. Em uma descrição dinâmica e rigorosa da realidade, cada instante não é uma unidade isolada ou um quadro congelado em um rolo de filme, mas uma configuração momentânea de um sistema em evolução contínua. O presente contém não apenas o que é, mas as restrições completas do que pode vir a ser. Ele é um estado saturado de condições iniciais. A partir dele, o próximo estado não é escolhido de fora, nem acessado de um futuro pré-existente. Ele é gerado pela própria estrutura interna do sistema, instante após instante. Nesse sentido, o futuro não adiciona absolutamente nada ao presente. Ele não entra no presente como uma informação externa. Ele não exerce influência reversa nem fornece conteúdo antecipado. Ele emerge apenas como consequência da atualização contínua do estado atual sobre regras fixas de transformação da matéria e da energia. Isso é fundamental. Não existe um espaço vazio entre o presente e o futuro, esperando ser atravessado por uma máquina ou por um viajante. O que existe é uma sequência de estados que se encadeiam por pura necessidade estrutural. Cada estado é autossuficiente para gerar o próximo, sem recorrer a qualquer entidade futura já formada. Por isso, a ideia de viajar ao futuro introduz uma contradição implícita e fatal. Ela pressupõe que o sistema já contém um estado final que é independente da sua própria evolução contínua. Mas isso destruiria o próprio conceito de atualização. Um sistema não pode estar simultaneamente em processo de mudança e já concluído. Se o futuro fosse de fato acessível, ele deixaria de ser o resultado de uma equação e se tornaria a origem. Isso inverteria a estrutura causal inteira de toda a realidade que conhecemos. Existe ainda um problema mais profundo que não é apenas uma questão temporal, mas essencialmente ontológica. Ele diz respeito à identidade e à própria natureza do viajante. Se alguém pudesse saltar para o futuro, o que exatamente estaria preservado nessa transição abrupta? Não basta dizer que o corpo físico permanece o mesmo. A identidade biológica, psicológica e física não é uma fotografia congelada. Ela é um processo contínuo de transformação, composto rigorosamente por cada estado intermediário que conecta um momento ao outro. As células se renovam, as memórias se acumulam, a consciência se atualiza a cada fração de milissegundo. Eliminar esses estados intermediários não é apenas acelerar o processo, é removê-lo por completo da realidade. E isso levanta uma questão inevitável. Se o indivíduo não percorreu a cadeia ininterrupta de estados que o constitui, ele ainda é o mesmo sistema original ou apenas uma instância fantasmagórica reconstruída em outro ponto arbitrário da linha temporal?
Imagine um livro onde você arranca todas as páginas do meio. O começo e o fim ainda formam a mesma história? Esse problema se torna ainda mais agudo quando percebemos que a continuidade não é opcional na definição de identidade física. O que define um sistema complexo como um ser humano não é apenas seu estado final de chegada, mas a extrema coerência de sua trajetória. O objeto não é apenas o que ele é, mas intrinsecamente como ele se tornou o que é. Assim, um suposto salto ao futuro não preserva a continuidade, ele a destrói de forma irrecuperável. Ele substitui o fluir natural do processo por uma inserção arbitrária em um estado final que não possui uma genealogia causal completa. Isso cria uma ruptura gigantesca na própria definição de existência como uma sequência estruturada e lógica. E nesse ponto exato, a viagem ao futuro deixa de ser apenas uma questão improvável do ponto de vista da engenharia ou da física teórica. Ela se torna conceitualmente e logicamente incoerente dentro de um universo onde a identidade está umbilicalmente ligada à continuidade causal. Existe ainda um último problema, frequentemente ignorado nas ficções científicas, mas que se mostra decisivo: a relação paradoxal entre o acesso a um futuro supostamente existente e a previsibilidade absoluta. Se o futuro pudesse ser acessado como um fato consumado, então ele não seria, por definição, fixo. E se ele é um bloco da realidade já esculpido, qualquer informação ou visão sobre ele também seria fixa e inalterável. Isso cria uma estrutura filosófica extremamente perturbadora. O ato de conhecer o futuro não seria neutro, mas passaria a ser parte integrante e inescapável do próprio futuro que foi conhecido. Se você visse o seu eu de amanhã tomando uma atitude terrível e tentasse mudar isso hoje, estaríamos diante de um impasse insolúvel. Se você conseguisse mudar, então aquele futuro não era real, e logo você não viajou para ele. Se você não conseguisse mudar, então você é o prisioneiro de um roteiro invisível. Em outras palavras, qualquer tentativa de previsão perfeita não apenas descreve o futuro, ela o integra como um componente causal ditatorial. O observador deixa de ser alguém externo ao sistema que escolhe o que fazer e passa a ser um elemento cego inserido no interior daquilo que antes julgava observar. Isso gera um problema de autorreferência que destrói a própria agência humana. A previsão não pode existir separada do resultado que ela descreve, porque ela própria se torna parte do conjunto de condições que produzem esse resultado inescapável. O sistema entra em um ciclo fechado onde observação, evento e escolha deixam de ser separáveis. E nesse ponto crítico, a ideia de previsibilidade total colapsa junto com a noção de viagem temporal. Não porque o universo futuro seja inerentemente caótico ou indomável, mas porque a mera tentativa de tornar um objeto de conhecimento absoluto destrói a fronteira lógica entre a descrição da realidade e a realidade em si. O futuro, se fosse acessível como um fato cristalizado, deixaria de ser futuro. E se não é futuro, não pode ser visitado como tal. A própria estrutura conceitual da nossa língua e da nossa lógica entra em colapso. Talvez o maior erro humano não esteja nas leis do universo que tentamos domar, mas na linguagem inadequada que usamos para descrevê-lo. Falamos repetidamente do futuro como se ele fosse um lugar exótico já existente no mapa, apenas esperando silenciosamente para ser alcançado por nossos navios ou nossas máquinas. Mas isso é apenas uma ilusão. É uma projeção espacial arbitrária sobre um processo contínuo que não possui natureza espacial. O futuro não é um destino. Não é um ponto fixo aguardando no mapa do tempo. Ele é e sempre será a consequência contínua, bruta e dinâmica da atualização implacável do presente. A aceitação dessa realidade pode parecer uma limitação imposta pela física, mas é na verdade a maior das libertações. Se o futuro não está inscrito em lugar nenhum, significa que o presente carrega um peso absoluto. O aqui e o agora é a única oficina onde a realidade é forjada. Não existe viagem ao futuro porque não existe um lá concluído. Existe apenas o próximo instante e a profunda responsabilidade pela transformação inevitável que o produz. Se o tempo não é um lugar, a nossa própria lógica pode esconder rachaduras profundas. No próximo conto, vamos encarar o que chamamos de impossível, os paradoxos que desafiam a razão.